bem-vindos ao Antimatéria, o programa que vai ajudar você a desvendar as dimensões da cultura pop. Hoje a gente vai ter uma geral de tudo que tá rolando aí no mundo das notícias relacionadas a entretenimento, que eu sei que você gosta. E para falar comigo eu tô aqui com a galera. Fala, Clay, tudo bom? Tudo ótimo, né? Sempre bom estar aqui para falar de cultura pop, desvendar. Eu adoro desvendar as dimensões da cultura pop. O Rei também gosta quando a gente desvenda as coisas certas, né? Tem que fazer certo. É só isso que eu peço. É pouca coisa. Aí, ó. É normal, cara, é normal. A gente vai... Vamos começar. Eu quero começar o programa falando sobre uma notícia que ainda vai ser meio nova pra gente, porque eu acho que ainda não tem data, mas o Rei também vai falar. O filme novo de Gundam, que tá rolando lá no Japão, e com previsão já de ir pras Filipinas e pra todos esses outros países ali da Ásia, né? Como é que tá sendo? Tá sendo bom? Como é que eu leio o nome daquele filme? Eu quero que ele fale isso pra mim. É o Gundam Quicks. É tipo Nesquicks de para. morango. Não, porque realmente, defendendo aqui o colega, porque é um nome difícil de falar, o nome dele tem 6 U's, entre 2, 3 consoantes, e aí fica difícil de falar como é que eu leio isso aí. Mas tá certo. Não, ele estreou primeiro no Japão, né? Tipo, que é uma marca, né? Gundam tem uma história de filmes com bastante sucesso lá no Japão, mas esse... E muito por causa do Hideaki Anno, né? Por causa da empresa dele, Hideaki Anno, né? O criador de Evangelho, Shin Ultraman, Shin Godzilla, Shin Kamen Rider, enfim, que tá envolvido aí como roteirista, né? E que tem grandes membros do estúdio dele participando do desenvolvimento dessa série. Basicamente, com uma série de referências do universo pop, que é a especialidade do Hideaki Anno, inclusive... A Gridman, né, que você tem um protagonista que é muito parecido, né, Sim. Os dois protagonistas muito parecidos, e as cores do Gundam, Isso que eu ia falar, que são as basicamente as remetem. mesmas cores do Gridman. O filme estreou bem, o filme tá com uma projeção legal de faturamento, e o grande spoiler é que esse filme também vai virar série. Originalmente ele foi anunciado, eu não li muita coisa sobre a série, porque eu não vi o filme ainda, e todos os anúncios em todos os sites fazem assim, ó. Elenco da série do Gundam G-Quicks e tal, blá. Spoiler. Tem que ter, porque... Spoiler, porque provavelmente vamos revelar alguém. passa-se depois do final do filme, né? E aí, tipo, vai ter alguma reviravolta, alguma coisa que aconteceu, algum fato e tal. Você acha que, assim, com esse monte de anime chegando nos cinemas aqui no Brasil, você acha que esse Gundam tem uma chance? Cara, eu acho que não, infelizmente. Que droga. Porque Gundam não se consolidou aqui no Brasil, né? A última vez que Gundam foi exibido foi alguns episódios do Gundam Double O na Loading, né? Na época que a gente tava lá. Sim. Então, apesar de ter uma comunidade vocal aqui, ainda não é uma comunidade representativa o suficiente para levar o filme pro cinema, né? Entendi. Apesar, né, de que seria ótimo, porque uma das coisas que mais a comunidade de Gundam tá falando é que o G-Quicks é tipo uma realidade alternativa, né? Então ele tipo não se passa na linha temporal Century, do 0079 ali. E então ele tem alguns personagens alternativos dessa timeline e tal. Então seria ótimo pra quem nunca teve contato com o Gundam e tá começando agora a ver esse filme. Será que a série não pode ser tipo filme cortado em várias partes, como já fizeram várias vezes? Acho que até mesmo com o próprio Gundam já fizeram isso, né? Já o Gundam, o 0079, os episódios da série viraram 3 filmes depois, que foi, né? Ele foi um fracasso, um lançamento em termos de série, depois foi adaptado em 3 filmes, pequenas mudanças, umas mexidas na animação, e aí depois ele acabou virando o sucesso que Gundam é hoje. Pode ser, eu não consigo te falar porque eu fugi de ler qualquer coisa relacionada para não tomar o dito do spoiler, né? Eu vou ler. Então leia e não me conte. Eu vou ler, então. E não conte pra galera em casa. Eu vou ler e casa. vou falar pro pessoal aqui em casa. Não. Obviamente, assim, já que a gente não tem um Gundam animado no cinema, é capaz de muito em breve a gente ter um live action de Gundam no ocidente, né, Haterman? Aquela conversa de um filme com atores, robô em CGI e tudo mais, lá de 2018 voltou muito mais forte agora e parece que a Bandai Namco Filmworks fechou com a Legendary Pictures para dividir o orçamento desse filme, né? Muito bom. Assim, vocês estão conhecendo a gente agora, estão assistindo a gente a primeira vez aqui na TV Cultura. Eu sou muito fã de Gundam, eu consumi tudo de Gundam que existe até hoje e tal. Não acho que é o momento de ter um filme de Gundam no cinema, até porque Gundam trata de temas muito sensíveis, né? Você tem
guerra, você tem ali algumas discussões políticas, que eu acho que não vem ao caso agora. Enfim, uma série de violência. Enfim, não tem como você fugir de tratar do universo de Gundam sem lidar com tudo isso. E no momento que a gente tá hoje, eu acho que a gente não precisa disso na real. Dito isso, eu tenho medo de pra onde vai essa adaptação, porque basicamente Gundam é uma guerra entre humanos, uma parte da humanidade que ficou aqui na Terra, uma parte da humanidade que saiu, né, pra corrida espacial, foi embora do planeta e tá tentando voltar, só que não são bem recebidos pela galera que tá aqui na Terra pra Porque voltar. foram muitos anos que se passaram. Foram muitos anos que se passaram e tal, e acaba criando-se duas facções que acabam virando em guerra. O que é o Gundam? É a arma para resolver essa guerra. Sim. Basicamente é uma guerra gigante entre humanos fora do planeta e humanos no planeta que usam o Gundam como arma, e aí você tem todo tipo de assuntos que o Tomino, né, o Yoshiki Tomino, né, que é o criador do Gundam, ele acaba inserindo dentro desse universo. Eu realmente, assim, se for pra existir um filme de Gundam, eu gostaria que ele fosse na sua essência mesmo, que respeitasse isso. Mas Hollywood, adaptações hollywoodianas sempre se dão ali o direito à licença poética, e pode ser que a gente tenha um Gundam enfrentando uns monstrões, uns kaiju gigantes, eu acho que passaria... genérico da vida, assim, saca? Qualquer semelhança da obra do Yoshiki Tomino original com o que acontece na história da vida não é mera coincidência, tá? Só pra te avisar. É totalmente referenciado, sim, você sabe, então é isso. Eu tenho aqui que o diretor foi meio que escolhido já, né? O Jim Mickle, que é o cara que fez que dirigiu o Swift Tooth, que é o Dentinho Doce lá, da Netflix. Ele vai dirigir, e anteriormente, lá atrás, na primeira conversa que os caras estavam tendo com esse filme, eles tinham uma parceria com a Netflix e a indicação do Jordan Voight Roberts, que é o cara da Ilha da Caveira, do Kong. Que aí eu acho que seria muito mais interessante. A galera do Swift Tooth tinha por trás os Downey Jr., né? O Robert Downey Jr. produtora do Downey Jr., da esposa dele. Né? Então, assim, a série é legal, mas, de novo, eu acho que, tipo, qualquer diretor que for colocado lá vai passar pelo crivo da Legendary, o crivo do Tomino, para ver o que vai ser feito. E o que eu espero é que assim, vamos falar de Gundam, muita gente que não conhece a série foca muito no robô, porque ele é muito icônico. Só que o pessoal esquece que o robô, na verdade, ele é só um instrumento. É um instrumento narrativo, assim. Exato. Quando você assiste a série, você vê que o Gundam mesmo, ele fica às vezes até em terceiro plano, porque o importante é as discussões políticas, as implicações que isso, né, que a guerra faz com as pessoas, com as cidades, com a economia, com todas essas coisas. Então, se eles respeitarem isso, como o Anderson falou, talvez dê bom. Agora, como o Hollywood gosta de show-off, gosta de negócio, é muito capaz que eles dêem um destaque pro Gundam mesmo, que ele não tem na própria série, você entendeu? E aí talvez eu acho que prejudicaria. E pra diminuir a referência com a vida real, eles colocarem um inimigo que é um inimigo de verdade, talvez amenize um pouco a situação de todo mundo também. Se você parar pra pensar, que não é o que você falou antes, né? Se ele manter a história ao pé da letra, vai ser um pouco mais difícil pra ele sobreviver no circuito. Porque lá você não tem inimigos, você tem antagonistas, exato, né? Você tem dois lados da mesma moeda ali, você tem dois pontos de vista muito diferentes, assim, que tem, os dois pontos têm coisas ruins e pontos válidos, né? Então, tipo, acho difícil eles fazerem isso, porque eles sempre querem apontar alguém pra ser o vilãozão da história, né? Vamos ver como é que isso vai ficar. A gente não tem previsão de estreia e de começo de produção, gravação, tudo. Não tem nada ainda. Então, a gente espera um pouquinho ainda, porque tem muita água pra rolar. E se você quiser saber um pouquinho mais também, quiser deixar sua opinião a respeito desse assunto que a gente tá falando, desse filme do Gundam, usa a hashtag lá nas redes sociais, né? Hashtag Antimatéria na Cultura, conversa com a gente. Se você não sabe qual é as nossas redes sociais, você tem um QR Code que vai te levar direto para todo o nosso conteúdo. Então lá você vai ver, ler, conversar com a gente. Conversa com o Cleiton. Ele quer conversar. Não muito, mas eu converso. Assim. Vamos falar de game agora, que eu tenho duas coisas de game para falar que são muito legais. A primeira eu acho que vocês não vão gostar muito, mas eu tô um pouco ansioso. Legal, mas a primeira a gente não vai gostar muito. Porque vocês são muito hater. Claro, eu não. Eu sou. Vocês lembram do Hunter x Hunter Name Impact, que foi anunciado ano passado, ia sair, foi adiado? Agora ele ganhou uma data. Ele sai no meio do ano, sai em julho de 2025, finalmente. E não me importa. Talvez um pouquinho melhor do que ele estava antes. É um jogo de 3 contra 3, um jogo de luta. É tipo, depois do Dragon Ball FighterZ, a galera meio que se empolgou e
talvez seja um filão aí pra ser investido além dos Arena Fighter, né? Que é os joguinhos do Naruto. Tomara. Que é o que tá todo mundo usando ultimamente, né? Tomara. E outra coisa que aí eu sei que você vai gostar, Haterman, Olha que aí. 2025 finalmente foi consagrado por mim, tá? Como o ano dos ninjas nos videogames. Ô, louco. Ninjas. A gente teve Ninja Gaiden 2 Black, lançado do mesmo dia que foi anunciado. A gente teve o anúncio de Ninja Gaiden 4. A gente teve o Ninja Gaiden Ragebound, que sai no meio do ano. E agora a confirmação, né, com trailer oficial e data para final de agosto, do Shinobi Art of Vengeance. Olha aí. Maravilhoso. Você gostou Inclusive, já fiz a pré-order, porque se você fizer a pré-order, você recebe a roupa do Shinobi original. A roupa preta e dourada, que é sim, maravilhosa. sim, Então sim. já fiz a pré-order por essa roupa, além da roupa fantasma que eu já falou também. Aí tem o artbook e a trilha sonora. Então, eu não sei se você sabe, mas quem tá cuidando da produção desse novo jogo com a SEGA é a Lizard Cube, Lizard Cube. que é a Olha. empresa que fez o Streets of Rage 4. E Streets também of Rage fez 4. o joguinho de monstro lá legalzinho. Cara. Monster Boy. Monster Boy. Ah, tá. Monster O RPG Boy, da SEGA clássico lá também, né? que é um joguinho de aventura maravilhoso. Ansiosos pra esse lançamento, na moral. Tô muito feliz, cara. Vou jogar muito até os dedos caírem. Vou falar de mangá. 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 Vocês leram o mangá novo do Boichi, que foi lançado no Manga Plus? Não li. Você viu, Mas Clay? Ceboite é Não, bom. eu li o mangá do Metafor. Tá, eu vou chegar lá. Primeiro eu quero falar do Tá mangá queimando, novo tá do queimando, Boichi. tá acelerado. Ô, Não, Clay. desculpa. Mas vamos falar do Boichi. O Boichi lançou um mangá novo, disponibilizado lá no Manga Plus, que é serviço gratuito. Boichi, pra quem não sabe, é o desenhista de Dr. Stone. Exatamente. Maravilhoso. Tem outros mangás É um mangaka famoso. menos populares, tipo Sunken Rock, que é Aham. bom, deveria ser muito popular. Gosto. É, assim, Mas é a nichado. editora, né? É A nichado. editora não colocou ele no mercado. Mas o mangá novo se chama Marshall King. Desculpa, The Marshall King, né? Porque é a história de um filho de um criminoso muito famoso que decide caçar o próprio pai e depois se alistar numa escola preparatória para Marshalls, porque ele quer se tornar o rei dos Marshalls. É, dos Velho Oeste, delegados. É um faroeste. É um Faroeste. velho oeste futurístico. Então você tem steampunk, você tem um sonho meio One Piece aí. É um E- Dragon Ball? Hã? É um Dragon Ball? Porque esse último Dragon foi meio intragável. né? Não, pelo amor de Não, Deus, é você muito para bom. com isso, você mano, nem é começa horrível. a falar isso. É um Não. Trigun. Ele não sei dizer se ele vai ser um Trigun ou se ele vai ser um One Piece. O Trigun Stampede? É, Tá falando? Não, o foi CG, incrível, o- incrível. Não, é Ah, muito horrível. bom. É incrível. Se esse Consegui negócio assistir aqui 3 virar um episódios, anime, incrível. ele vai ficar em CGI também. Mas, Ah. por enquanto, é meio isso. Aí ele descobriu que no colégio ele tá atrás de uma arma lendária que só o rei delegado, vou chamar de rei delegado, que é o King Marshall. O Marshall King. É o Deixa rei eu ver delegado. isso em algum outro lugar, né? Que é o tal de Rei Só Pirata, ele consegue usar, porque Rei se, Mago. Rei Mago. se liga, se uma pessoa Rei dos normal, ninjas. se uma pessoa normal pegar e atirar com essa arma, ela perde metade do corpo. Porque não consegue atirar. Também já vi Enfim, isso. É tipo o coach do Supernatural. é tipo. Exatamente. Assim, a história acabou de começar, tem pouquíssimos capítulos disponíveis lá, tá em inglês ainda, se você não souber ler inglês, infelizmente tem que esperar um pouquinho pra encontrar uma versão em português aí, mas é uma série excelente, tá se mostrando aí excelente, com um monte de coisa que o Boichi sempre coloca nos mangás dele, então confere se você não tiver. E o traço é lindo. Se é o bonito, você traço é pode ter muito certeza bonito. que o traço é Tem um lindo. monte de cena colorida no meio do mangá que normalmente isso não acontece, tá? Manga Plus, de graça. Manga Plus de graça. E Belezinha. o outro é a versão Heavy Jump de Metaphor Fantasia, que entrou no serviço também. Muito Que bom. da hora. Você leu? Eu li e tá bem fielzinho ao começo do jogo, pelo menos o comecinho ali, né? Vamos ver como é que vai ser depois. Mas em geral, as adaptações em mangá são muito fiéis ao jogo, porque eles têm mais tempo para fazer coisa, e o mangá tem muito texto, então eles conseguem explicar melhor, né? Anime que geralmente eles cortam muita coisa em relação a RPG, principalmente quando eles adaptam algum RPG, porque RPG são jogos muito longos, às vezes demora 60, 70, 100 horas pra você terminar um jogo de esses JRPGs, de RPG japoneses. Então, quando eles levam pra anime, tem que cortar muita coisa. Agora, geralmente mangá é bem completinho. Tá bem bom, vamos ver. Aí, ó, podia estar em português também, mas ainda não tá. Vamos ver, vamos esperar, porque é sucesso, né? Mundial esse jogo, então. Qualquer Imagino coisa nesse que- jogo, só joguem, leiam, consumam, porque é tudo de bom. Não, imagino que muito em breve aí a gente vai ter essa e muitas outras edições em português, porque o Manga Plus ele não deixa o Brasil de fora, tem pelo menos uns 12 títulos lá disponíveis
apesar de ser mais de 150, né, localizados para o inglês, mas a gente vai chegar lá um dia, é só a galera começar a consumir mais mangá oficial pelo serviço, né, então é isso. Vamos assistir Cardcaptor Sakura agora e depois a gente volta com mais antimatéria para você. Antimatéria de volta e olha, não sei se você tá ligado no mundo do cinema, mas a gente teve uma estreia aguardada pela gente, com um pouco de euforia com o pé atrás ali. Eu vou dizer que acho que a bancada hoje, o programa hoje está dividido, porque a gente vai falar de Capitão América Admirável Mundo Novo. E eu acho que o Haterman não concorda muito comigo, não. Não é um admirável mundo novo. Não tem nada de admirável, muito menos de novo. Olha, tem, claro. Tentativa de mundo novo ali que eu consigo ver acontecendo. Porém, admirável, eu acho um pouquinho de exagero. Clay, você gostou do filme? Gostei. Muito assim, nesse nível? Não, é que eu vou ter que explicar também. Explica. Eu fiz Ué, como é que você quer falar assim, e você não quer explicar? Vou explicar, calma, vou explicar. O que o Anderson falou, não, você gostou? Eu falei assim, ó, eu não odiei, mas eu gostei. Como assim? Assim, ó, comparado com as últimas coisas que saiu da Marvel, e aí eu comparo com a fase 4, que foi a última coisa as últimas experiências que a gente teve. Sim. Eu acho que a gente teve Eternos Shang-Chi aqui, aí a gente tem Thor, Amor e Trovão, e que mais? The Marvels aqui. Você não gosta de... Ah, eu acho ok. Aqui assim. Aí você tem um pouquinho acima do Doutor Estranho aqui. Aí você tem Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Aranha aqui em cima. Doutor Estranho 2, você tá falando, né? Doutor Estranho um pouquinho acima aqui. Eu acho que o Capitão América, pra mim, fica na mesma altura do Doutor Estranho ali, você entendeu? Não teve nada assim absurdamente, meu Deus, Guerra Infinita, Ultimato, sabe? Alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo também não teve nada que eu olhei e falei assim, nossa, eu não gostei, não, me desagradou muito, assim. Eu não tive essa sensação também. Porque o ritmo, é que eu falei pra assim, o que eu gostei muito foi o ritmo do filme. Porque ele é um ritmo, ele é muito frenético. Ele vai, e aí ele não tem aquela famosa barrigada que os filmes da Marvel tem no meio, aquela injeção de linguiça. Pra mim não teve, eu não senti. Tá. Assim, começou quando eu vi ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, quando chegou eu já tava lutando lá no final lá. Então, tipo, pra mim foi bem isso. Então... Haterman. Ele tá ali, ó, ficando vermelho, que nem o Hulk. Sério. É que pra mim esse filme ele é tipo meio uma coxa de retalhos, assim. Ele foi pensado pra mim pra ser uma continuação do Incrível Hulk, né? E pra remendar... Calma. Incrível Hulk. O Incrível Hulk filme do Edward... de 2008. 2008. Do Edward Norton, Corey Tyler e grande elenco, onde nasce, né, o líder, né, onde o Samuel Starnes recebe ali, né, a descarga gama na cabeça e acaba se tornando líder. E para cuidar de todos os retalhos de algumas outras coisas da Marvel ficaram abertas, como por exemplo o Eternos, que você tinha lá, né, o Titã, né, o Celestial, que simplesmente caiu lá e... Caiu não, ficou ele veio, né? Ele tava dentro da Terra. Ele tava saindo, e aí eles impediram ele de sair. E ficou lá, e aí, tipo, beleza. Então... Isso é um negócio que me incomodava muito, tá? Por que eu falo que ele podia ser uma continuação do Incrível Hulk? Porque se você tirar o Falcão e o Capitão América e colocar qualquer outro personagem, por exemplo, o Bruce Banner ali, você não ia sentir falta nenhuma. Sabe? Tipo, não ia sentir falta nenhuma. O Falcão é um humano normal, que os caras colocaram uma roupa de vibrânio, deram uma roupa de vibrânio pra ele pra tentar equiparar ele com outros personagens, e porcamente, porque numa época que você tem a tecnologia Stark, que ele tira com os nanorobôs lá, as armaduras do corpo, o Sam tem que usar a armadura carregando no porta-mala do carro, ele mano. Se veste. Mas a cena, roupa dele... a cena é bizarra, mano. O cara tira do guarda-roupa a roupa. Para, velho. Na tecnologia vibrante. A tecnologia do Stark e a tecnologia dos wakandanos. É só o que tem de mais top no universo Marvel, e o cara tem que andar. Mas o vibrânio só tá na asa, tá? Não tá na roupa. Porque ela rasga. Não sei se você lembra? Ela rasga, ela não tá na roupa. Ela tá nas asas e no capacete. Claro. Exatamente. E o capacete que de vez em quando aparece, e de vez em quando você tem tecnologia Stark, só pro capacete, né? Claro. Mas deixa eu falar. Mas enfim. Porque ia ficar pesado ia ficar pesado. E o Homem de Ferro voa com a roupa. Mas não é de vibrânio. Ah, não.
Aí, mas é os nanomite lá, lá do Talvez, aí lá do concordo que a roupa Stark. dele podia ser inteira disso, não de Poderia vibrânio. ser, e só as asas de vibrânio, enfim. Conversa Mas- mais nerd É, que eu podia mas imaginar. aí- A gente nem tá falando do filme. Não, e aí o que? Aí voltando pro filme. Se você, por exemplo, troca a cena do laboratório onde o líder aparece pela primeira vez pra conversar com o Falcão e com o Capitão América, se você colocasse qualquer outro personagem lá, ia dar na mesma. Sabe? Então, assim, parece que o filme ele foi pensado, ele foi roteirizado. Chegou um momento que os caras falaram, cara, a gente não pode usar os personagens que a gente quer aqui. A gente não tem o Steve Rogers, a gente não pode colocar o Incrível Hulk. Ah, cara, que tem aí? Ah, pô, vamos colocar o Sam Wilson. Pô, beleza, Sam Wilson, vambora. E seguiu ali pra mim. E aí o filme tem algumas outras coisas de continuidades pra mim que acabaram me irritando um pouquinho. É o caso da serpente, como o líder manipula todo mundo. E por último, a cereja do bolo, o Hulk vermelho. Cara, que o Hulk vermelho nunca foi daquele jeito. Eu quero perguntar isso pra você daqui a pouco, mas antes eu quero só também dar um parecer em relação à escolha de foco de filme, porque eu não gostei deles optarem por um filme de 2008 pra forçar mais gente a... Cara, teve gente que não tinha nem nascido ainda, que tá indo assistir o filme do Capitão América, que conhece o novo Capitão, né, do Soldado Invernal e o Falcão e o Soldado Invernal, e aí, pô, você vai ter que assistir um filme de 2008. Eu achei Cara, pra então, quê, velho? Então, que eu achei estranha essa escolha, porque esse filme do Edward Norton, exatamente por não ser mais o Edward Norton e ser agora o Mark Ruffalo, a Marvel, ela nunca fez muita questão de falar... De lembrar ele. De lembrar desse Sim, filme. apesar do Abominável ter reaparecido na Mulher história, Hulk, o General Shang-Chi, Ross é. continuar sempre Sim. caçando. Então, ele sempre foi pontuado, mas ele nunca foi... Tipo, aqui, ó, tá vendo isso aqui que o Hulk fez em Nova York? Agora, a gente tá botando a culpa no líder, porque foi ele, não foi o Hulk, entendeu? Porque é minha culpa, General Ross, agora Presidente Ross. Eu acho que essa história não precisava ter voltado, assim. A história dos Celestiais eu acho muito importante falar, porque ficou um troço no Oceano Índico lá, mano, que eu falei... Cara, ninguém vai falar disso daqui? Não, ninguém vai falar disso. É que eu acho que a ideia era ter um Eternos 2, que foi cancelado, e aí eles iam dar um jeito nisso. E explicar, né, o que aconteceu. Exato, você tem mais. E aí ficou aquele elefante branco gigante E- na sala e todo mundo... Literalmente, olhando, "Cara, que é isso? literalmente. E aí, Mas quanto então, mais não vai?" mas esse filme, tanto essas pontas todas que o Anderson falou, quanto o Eternos 2 não existe mais, é um espelho do que foi a fase 4 e o lance do Kevin Feige não conseguir. Kevin Feige, que é o cabeça do Marvel Studios, tá, o cara que manda lá em cima, o Zé do Boné, não conseguia acompanhar de perto os filmes como ele fazia antes. Uhum. Então, começou a dar esses problemas, né? Mas assim, eu fiquei com um pouco de dó, literalmente dó em relação a esse filme e todos os outros filmes do Capitão, pela quantidade de elenco de apoio que normalmente os filmes do Capitão América mantém. E esse filme não tinha ninguém, velho. Buck Barnes aparece por 2 minutos e agora eu sou o senador. Da onde? O que aconteceu? Da onde? O quê? E é só, não tem outro. Cara, as pessoas gritaram quando ele apareceu. Você tem uma ideia da falta de personagem legal de aparecer? Heróis? Pô, é tudo da Marvel. Por que o Paul Rudd não tava lá? Se ele é citado em todo Ele é filme. citado toda hora no filme, né? E outra, vamos entrar no Hulk Vermelho agora, que você tava falando. Primeira aparição do Thaddeus Ross, quando ele aparece agora como presidente dos Estados Unidos e tudo mais, eles falam, que essa é memorável, porque eu realmente não sei porquê, eu acho que o Reiter também sabe, ele já contou uma vez. Ele vira, esse aqui é o Thaddeus Thunderbolt Ross. Você sabe por que Thunderbolt, né? Aí todo mundo olha, e eles não explicam também, por que Thunderbolt? Thunderbolt, porque na Segunda Guerra, quando ele foi lutar, né, com o exército, a equipe dele era a equipe que atacava os soldados inimigos como um raio, como o Thunderbolt Ross. Aí, ó. Por isso, Não e aí explicaram. ele acaba começando a subir na hierarquia militar por causa desse posicionamento dele como militar, Entendi. como ele organizava as equipes e tudo mais. Tanto que quando começam o projeto, quem escreve o projeto militar não, mas que fala que os Estados Unidos tem que se defender do resto é o Reed Richards. E aí, um dos primeiros caras que é escalado pelo governo dos Estados Unidos é o Thaddeus Ross, Aham. né? Mais uma série de outros militares, né? Mentes brilhantes e tal, mas o Ross tá no meio de tudo isso. Ah, entendi. É aí. Você aí de casa sabia dessa história do Thunderbolt? Porque eu não sabia. Deixa nos comentários aí com a hashtag Matéria na Cultura, que a gente quer saber a sua opinião. Se você não tem nossas redes sociais, acessa o QR Code também. E aí você tem acesso a todo mundo aí, pode conversar com geral. Mas, voltando pro Hulk Vermelho.
A história que é passada pra gente, então, ela é bem diferente do quadrinho. Porque até onde eu imaginava, o Ross, ele queria ser o Hulk vermelho. É isso. Porque o que acontece? Você tem algumas coisas ali de continuidades meio, né, de novo, que acaba me irritando, né? Primeiro você tem o triste falecimento, né, do ator do Thaddeus Ross. Sim. Né, que infelizmente morreu. E aí você tem a escalação do Harrison Ford, que pra mim já foi péssima. Harrison Ford tem que se aposentar, gente. Desculpa, acho que tem que entender o momento. Odiava o trailer, e aí quando você vê... eu acho que você não achou uma escolha estranha, porque assim, não pelo ator ser ruim nem nada, mas pelo lance dele, já tem 80 e poucos anos. Sim. E aí se os caras quiserem usar de novo o Hulk vermelho ou o Ross, você acha que ele consegue usar por mais 10 anos? Eu acho que não. Tem alguns pontos. Primeiro, a idade, e aí, né, segundo ponto é que eles quiseram dar dar uma enriquecida no elenco ao entorno do Anthony Mackie, né, do Sam Wilson. Foi um pouco do que eles fizeram com o Steve Rogers, né, com o Chris Evans na época, né, no Capitão América 1. Você tinha um monte de gente, o Hugo Weaving, você tinha o Tommy Lee Jones, era um elenco gigante de caras muito maiores que eles ao em volta, porque tinha aquela sensação do que o Chris Evans não seguraria o filme sozinho, e aí eles fizeram ele era uma coisa ator de meio comedinha pastelão americano, né, cara? E aí eu sinto que rolou isso um pouco com o Anthony Mackie também, e aí eles deixaram esse elenco uma escala muito menor, muito menor, mas deixaram um elenco recheado de grandes nomes ali pra dar uma segurada em volta. Mas enfim, eu não gostei da escalação do Harrison Ford, e aí entra a motivação do Harrison Ford, né? Porque a motivação do Thaddeus Ross, quando ele se transforma no Hulk, é porque ele falou, cara, tipo, isso acontece logo depois do World War Hulk. Não, Hulk contra o mundo. Hulk contra o mundo aqui no Brasil, Hulk contra o mundo. E ele fala, cara, ninguém vai parar o Hulk, se eu não fizer alguma coisa, ferrou, ninguém vai parar. Aí ele vai atrás da IMA, faz um acordo com eles inserem o soro nele e ele acaba virando, né? Não só o soro, né? Ele é bombardeado com raios cósmicos, radiação e tal. Um monte de coisa se transforma no Hulk vermelho. E aí você tem, né, uma série de HQs, né? Do incrível Hulk vermelho, né, batendo no Hulk verde, fazendo uma destruição no universo Marvel, porque vai uma galera atrás dele pra saber quem é o Hulk vermelho e tal, não sei o quê. Foram acho que mais de um ano que não falaram quem era o Hulk vermelho. E ficava isso e tal, o Hulk verde apanhou várias vezes dele e tal, até a hora que foi revelado que é o Ross e tal, né, e o Hulk vermelho depois o Hulk verde consegue derrotar ele, entendendo o ponto fraco, que é uma outra forçada gigante do filme. Cara, 3 murros que ele acerta no Sam Wilson, desculpa, cara, com vibrânio, ele podia ter vibrânio no corpo inteiro, que ele ia ser machucado e ele não é machucado, desculpa. Se alguém tomar um soco do Hulk e sair só com umas costelinhas quebradas, eu tenho que chamar de super. Porque não é, cara. Tipo, é o Hulk. É o monstro mais forte do universo, um dos monstros mais fortes do universo Marvel. Mas enfim, e aí acaba mudando isso, acaba mudando essa origem pra uma origem que acaba, tipo, sei lá, cara, sendo qualquer coisa. É qualquer coisa. E o que você falou, o que eu acho que eles vão fazer com o Hulk vermelho é, a partir de um determinado momento, o Hulk vermelho vai ser um boneco em CG só com o Harrison Ford dublando ele. Nem isso, né? Vão colocar o Troy Baker lá. O Troy Baker que simula muito bem a voz dele. Pode ser também. Mas assim, você não acha que tipo, seria impossível os caras fazerem o Hulk vermelho do jeito que ele era lá nos quadrinhos? Eu acho que seria impossível os caras fazerem do jeito que era, porque teria que rolar primeiro o Planeta Hulk, depois Hulk contra o mundo. Não tinha jeito, aí, não tinha jeito. Tirar o poder do Hulk, passar pro Ross, tá ligado? Não chega a tirar o poder. Sabe, tipo... Cara, assim, impossível não é, mas que poderia ter uma explicação um pouquinho melhor, um argumento um pouquinho melhor do que estou com câncer, estou doente, vou te dar uns comprimidinhos com coisa gama que vai ser aumentado um pouquinho. Sabe, né? Mas que vai ser aumentado um pouquinho no decorrer do filme. Pô, pelo amor de Deus, velho. Tudo bem. E assim, terminamos o filme sem muitas pontas pro próximo grande lançamento do universo Marvel, mas imagino que o quarteto venha com suas próprias pontas pra colocar pro público, né? E Thunderbolt, que o Thunderbolt não vai ter nada. Enfim, a gente aqui tá dividido, metade da mesa gostou, metade da mesa ficou completamente descontente. E aproveita você em casa aí, manda pra gente também a sua opinião, que é sempre válido usar a hashtag da Antimatéria na Cultura com o QR Code aí pra você alcançar nossas redes sociais. O programa hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo e até lá, boa sorte. Tchau, tchau.